Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! Infelizmente, o Botafogo está nesta situação hoje, muito por conta da má administração, do amadorismo, aquilo que a gente sempre fala, como você até falou superficialmente, mas a gente fala diariamente, né, quem é da mídia independente aí do Botafogo, muitas contratações inadequadas, 25 contratações, e eu não vou nem criticar as contratações que vieram com o povo apoiando, como, por exemplo, o Calu, o Honda, o Vitor Luiz, foram jogadores que nós, torcedores do Botafogo, aprovamos antes de chegar. O Vitor Luiz, por ter tido uma história recente aqui. O Calu e o Honda, por terem carreira internacional, serem conceituados. Desses, a gente esperava mais, e infelizmente não estão rendendo tanto. O Honda até sim, está jogando melhor que os outros. Mas eu não esperava que o Vitor Luiz fosse falhar tanto, que o Calu não fosse render. Então, eu tiro o peso do erro da diretoria aí, porque pra gente, a diretoria não errou aí, mas a diretoria erra quando você chega perto de confrontos contra Flamengo, São Paulo, Internacional e os outros, tendo 5 laterais direitos ou 4 laterais direitos no elenco, e se juntar os 4 não dá um, né? Porque agora está começando a temporada a funilar ainda mais, ninguém esperava um Botafogo nessa situação, então você já tem uma posição extremamente carente por conta do amadorismo. Aí se você for para o lado esquerdo, o Vitor Luiz está muito mal. Ninguém esperava que ele fosse ficar tão mal. Está mal. Mas cadê o reserva do Vitor Luiz? Qual é o planejamento? Não tem um planejamento para isso. Botafogo recentemente contratou o Renteria a pedido do Autuori ali atrás. Aí contratou o Zé Wellington, que é um volante também, que não jogava havia muito tempo no Galo. O Luiz Otávio foi contratado no início do ano. E muita gente reclamou durante um tempo que o Honda jogou fora de posição como volante. Mas como volante o Honda foi o melhor, porque as contratações foram mal feitas, mal executadas. Então, assim, estamos nessa situação, aproveitando aí o que está escrito, né, a situação atual do Botafogo, muito em função do amadorismo, da falta de preparo da diretoria, do comitê de futebol. O que eu penso para frente? Eu tento pensar jogo a jogo. O fato de ser no sábado o Flamengo pode ser até melhor do que se fosse o São Paulo, porque são duas equipes grandes de futebol brasileiro, mas o Flamengo tem o peso do clássico regional, a rivalidade que deixa qualquer time pilhado. E a gente sabe, eu já cansei de ver o Flamengo mal e o Botafogo cheio de saúde, o Flamengo venceu o Botafogo, como o contrário também, o Flamengo bem e o Botafogo mal chegar lá e se reerguer contra o adversário. Nos últimos anos, o Flamengo está sempre bem financeiramente, com times melhores. O Botafogo, mesmo não tendo vencido ano passado, no Brasileiro, fez 2 grandes jogos contra o Flamengo. O primeiro perdeu por 3-2, foi prejudicado pela arbitragem, o Cuejá, o Rafinha e até talvez o Gabigol poderia. No último minuto. Esse foi 3-2. E no 1-0, no gol no finalzinho do Lincoln, isso. Aí o Botafogo jogou com muita raça, muita disposição. Tinha gente falando que seria goleada do Flamengo, o jogo foi muito igual. Só que o Luiz Fernando, que jogava pelo lado direito, na ponta, foi expulso no início do segundo tempo. E numa jogada por ali, o Flamengo encontrou o Bruno Henrique, ele cruzou e o Lincoln fez o gol. Ou seja, o Botafogo perdeu, mas poderia não ter perdido. E o confronto acaba equilibrando. Nessa semana já tivemos pichação em muro, tivemos ameaça hoje... de morte. Ameaça de morte. Tivemos hoje o presidente atual e o presidente eleito para o próximo quadriênio conversando com o elenco. Tivemos torcedores organizados conversando com um jogador e com alguns dirigentes também. Tivemos fatos novos, e aí eu não vou nem fazer o juízo de valor se é bom ou ruim, para que o Botafogo, de alguma forma, se mexa. Porque, Martim, para eu terminar esse meu primeiro comentário aqui, a raiva e a insatisfação do torcedor do Botafogo neste momento não é nem com a falta de qualidade do time, é com a falta de disposição, um time moroso, um time que parece não se importar, um time sem alma. Você, como uruguaio, sabe muito bem. Os famosos peitos frios, né? O peito frio, como falam lá. Peito frio! E o Botafogo que teve recentemente, por exemplo, o Louco Abreu, não pode ser um time peito frio, tem que ser um time que encarne, que se respeite. Isso, que
não tem muita técnica, mas entende a camisa que está vestindo. Então isso está mexendo muito com o torcedor, e esses fatos novos durante a semana, e até anúncio de patrocínios e tudo mais, pode fazer com que o Botafogo, para este primeiro momento, jogo contra o Flamengo, consiga de alguma forma igualar. E depois a gente vai pensando jogo a jogo. Nessa sequência que você falou, o mais difícil para mim é o São Paulo fora de casa, que é o jogo a menos que o Botafogo tem. Os outros, de alguma forma, o Inter do Abel capengando, o Curitiba é um jogo que é uma briga lá embaixo, o Corinthians também, que não está tão bem, dá para o Botafogo, pensando jogo a jogo, conseguir bons resultados. Mas o São Paulo desse daí, para mim, é o mais difícil.